Mateus capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17, me acompanhe aí na leitura. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar e Pérez e Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe e Boaz. Este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abilde, Abilde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliude, Eliude gerou a Eleazar, e Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e a Jacó gerou a José, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Senhor Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Esse não foi um texto que eu ou a igreja escolheu, mas que o Senhor escolheu para que possamos ler e aprender diante dEle. Nos ajuda, Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração para o texto do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, genealogias são difíceis não só de ler, como nós percebemos aqui, o pastor, eu, tentando ler sem errar nenhum nome, mesmo lendo você erra ainda a leitura dos nomes. Genealogias realmente são textos chatos, podemos chamar assim, ou difíceis, melhor seria falar difícil do que chato. Mas no final das contas nós sabemos lá dentro dos nossos corações que a gente considera esses textos talvez chatos. Ao considerar assim, talvez revele que a gente não compreende o quanto é importante conhecer a origem de Jesus, o quanto é crucial para narrativas, como a que nós encontramos, as genealogias durante a nossa caminhada nas Escrituras, o quanto é crucial as narrativas para que possamos compreender a história como ela é de fato. E Mateus não é diferente. Mateus vai destacar aqui, com essa genealogia, o cumprimento das promessas divinas de Deus, as promessas que Deus faz a Abraão e também ao rei Davi. Mais do que uma simples lista de nomes, meus irmãos, essa genealogia que nós encontramos aqui estabelece uma conexão muito profunda entre Deus e o seu plano na história do homem. E esse plano é o plano que nós chamamos de plano da redenção, ou melhor, o plano da nossa redenção. Talvez você olhe para esses nomes e encontre algum tipo de distância deles, mas quando nós lembramos que é através desses nomes que Deus escolheu uma forma de nos salvar, talvez nós nos encontramos mais perto desses nomes, mais próximos desse texto. Meus irmãos, eu quero lembrar talvez uma coisa que vocês já sabem muito bem. No contexto judaico, no contexto onde Jesus é inserido, na cultura onde Jesus é inserido, as genealogias eram instrumentos legais
e também sociais, onde se determinava aonde aquele indivíduo tinha origem. Não havia, lembrando aos irmãos, não havia cartão de identificação, né, ou identidade, e muito menos carteira de motorista para mostrar. Você provava que era de uma família quando você ditava as pessoas que tinham os seus antecedentes, né, as pessoas a quem você pertencia como família. Para os judeus, meus irmãos, a linhagem então era essencial, mostrava a sua origem. E Mateus, escrevendo para esse público, para o público judeu, ele entende a necessidade de estabelecer muito nitidamente da onde o Messias vinha. E isso em si já seria uma prova de que Jesus era de fato o Messias predito no Antigo Testamento. Mateus traça então a descendência de Jesus desde Abraão até Davi, né, o rei Davi, até José, o seu pai, o pai de Jesus. Ao identificar Jesus, meus irmãos, como filho de Davi, como você pode observar no primeiro verso, e filho de Abraão, o que o evangelista Mateus aponta, o que ele quer apontar é para o cumprimento dessas promessas de Deus, feitas lá no Antigo Testamento, que virão acontecer, né? No caso aqui, iriam acontecer, ou já aconteceu, né? Na época que Mateus escreveu já havia acontecido, mas que se cumpririam então na pessoa de Jesus. Lembra que os evangelhos são textos para comprovar a veracidade do título Messias a Jesus. Era necessário que aqueles irmãos pudessem ter nas suas mãos a comprovação histórica de que Jesus é de fato o Messias predito no Antigo Testamento. Existe, meus irmãos, uma estrutura simbólica nessa genealogia. Eu quero que os irmãos fiquem atentos ao texto para não se perder, para que vocês possam me acompanhar aqui no sermão dessa noite. Você vai perceber esse texto dividido, como diz lá no verso 17, em 14 gerações, em 3 conjuntos de 14 gerações. E essas gerações destacam a importância de Jesus como cumprimento, como eu já falei, dessa promessa messiânica. O número 14, meus irmãos, está associado ao nome de Davi. Lembra você que na cultura hebraica, cada letra, né, do seu alfabeto dá origem a um número. E Davi é Dalet, né, o D, Vav, o V, e o D, mais uma vez, Dalet, então DVD, né, DVD, olha só. Dalet, Vav e Dalet. O D representava o número 4 e o Vav o número 6. Então fica 4 mais 6 mais 4, totalizando exatamente 14. Olha que coincidência. Não, né, meus irmãos? Não é coincidência. Deus preparando a história, apontando toda para Jesus Cristo. A ideia, então, de Mateus é apontar a importância de Davi na história de Jesus, lembrando que o descendente, né, aquele que haveria de pisar na cabeça da cobra, deveria vir da linhagem de Davi. É isso que a gente encontra lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 ao verso 13. Os irmãos podem botar aí, 2 Samuel 7, verso 12 e verso 13, por favor? Para que os irmãos possam lembrar junto comigo desse texto. 2 Samuel, verso 7, 12 ao 13, diz assim: quando teus dias se cumpriram e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Olha que texto interessante, meus irmãos. Deus dando uma promessa ao rei Davi. E o objetivo de Mateus é dizer, olha, lembra da promessa feita a Davi? Ela tem se cumprido em Jesus. Ela é Jesus. Jesus é o Messias, é o descendente de Davi. É o rei real que reinará para todo sempre. E que o seu trono de glória é muito maior do que Davi. O trono de Davi jamais foi. Assim, meus irmãos, a genealogia de Mateus, em Mateus 1, que nós lemos aqui, não apenas confirma essa realidade histórica de Jesus, mas também sustenta uma narrativa teológica do nosso Evangelho.
apresentando Jesus como esse herdeiro do trono de Davi e o Salvador, portanto, do mundo, o escolhido de Deus. Jesus é o escolhido de Deus. Ela, então, estabelece uma base sólida para que possamos compreender a identidade de Jesus, mas também a missão de Jesus. A missão de Jesus se dá pela sua origem, porque o descendente de Davi, o Messias, haveria de cumprir um plano muito bem estabelecido por Deus para nos redimir. Jesus vem para cumprir, então, esse plano redentivo de Deus. Ela estabelece, meus irmãos, essa base sólida, então, que nós podemos encontrar na pessoa, na vida e na história de Jesus Cristo, cumprindo todas as promessas de maneira definitiva. Nós não somos como judeus, nós não estamos à espera de um Messias que virá. Nós cremos no Messias que veio, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, diante desse contexto, diante dessa realidade toda exposta por mim aqui, eu quero convidar os irmãos a olharem para esse texto de Mateus capítulo 1, verso 1 até o verso 17, e nele encontrar o seguinte tema: a genealogia de Jesus, uma história de promessas cumpridas. A genealogia de Jesus, guarde bem, meus irmãos, a genealogia de Jesus, uma história de promessas cumpridas. Para isso, para entendermos esse tema dado a esse texto, nós vamos dividi-lo em 3 etapas. Essa história, essa história de promessas cumpridas, nós vamos dividir em 3 etapas. E cada etapa vai revelar um determinado ponto da nossa redenção, nós vamos perceber muito bem. E a primeira etapa se dá no verso 2 até o verso 6, a metade do verso 6, a parte A. E nós vamos perceber Deus agindo, dando a promessa, da promessa à prominência. Nós vamos perceber Deus agindo no seu povo, prometendo e cumprindo, apesar daqueles que Ele escolhe. Começamos, meus irmãos, então, o nosso texto com um grande destaque, você pode observar aí, promessas feitas por Deus ao seu povo. E a primeira delas é a respeito da descendência de Abraão. É isso que Mateus nos lembra. Deus fez promessas a Abraão. Se lembrarmos bem, lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1 até o verso 3, o Senhor diz a Abraão que haveria de vir dele uma grande nação. Nós lembramos muito bem dessa história, nós conhecemos ela muito bem. A gente sabia o quanto era impossível para Abraão imaginar uma nação vinda de si. Abraão recebe essa promessa, meus irmãos, ele já se encontrava muito velho, e além de tudo, ele não havia conseguido ter filho até aquele momento, dirá uma nação inteira. Isso talvez nos leva já à compreensão que os planos de Deus não se interrompem diante da impossibilidade. Não há, meus irmãos, impossíveis para Deus. É por isso que Deus escolhe aqueles que não são, para mostrar, meus irmãos, quem Ele é. Deus escolhe Abraão, alguém que não poderia ter filhos, para gerar o seu povo, para dele vir mais do que um povo para Deus, mas o seu próprio filho, o Messias escolhido por Deus. Mas o Senhor, meus irmãos, cumpre então a sua promessa, como nós sabemos, a Abraão. E Abraão gera então Isaque, o filho da promessa de Deus. Nós lembramos dessa história muito bem, anunciando que justamente, como eu disse, é na impossibilidade que Deus se faz presente e cumpre a sua promessa no seu povo. Mas essa promessa feita por Deus a Abraão aponta para o nascimento sobrenatural de Isaque. Isaque era a representação daquele que seria Messias. O nascimento, meus irmãos, sobrenatural de Isaque aponta para alguém muito mais importante do que ele, muito mais importante do que seu pai Abraão. Alguém que também, como Isaque, haveria de nascer sobrenaturalmente para salvar o seu povo. Diferente de Isaque, meus irmãos, aquele que haveria de nascer no futuro, não seria livre do sacrifício.
morreria como o cordeiro que foi substituto de Isaac. Nós lembramos da história muito bem. O Senhor, representado naquele cordeiro, morreu em nosso lugar. A história de Isaac, a história de Abraão nos lembra que há um nascimento sobrenatural. Era exigido que esse nascimento fosse sobrenatural, para que de fato Jesus fosse o Messias, e Mateus mostra muito bem como isso acontece. Mateus, então, meus irmãos, fala de Judá, que não era o primogênito da sua família, nós sabemos. Ele não era o primeiro filho do seu pai, mas ele recebe do seu pai o cetro. E lembramos que no texto do Antigo Testamento, o cetro representava uma autoridade sobre os outros, sobre as nações, sobre os outros irmãos, no caso aqui. Simbolizado lá em Gênesis, os irmãos lembram bem, no capítulo 49, verso 8 e verso 10. A autoridade de Judá se dá sobre os seus irmãos, provém então da bênção que o seu pai derrama sobre ele. Essa promessa foi feita a Israel, seu filho tinha, por Israel, o seu pai, o pai de Judá, seu filho tinha proporções muito maiores, mas ela apontava para coisas que eram muito maiores do que ela mesma. Haveria, meus irmãos, de vir um descendente de Judá, que reina não apenas sobre a sua família, não apenas sobre uma nação específica, mas reina sobre todos os povos, línguas e nações. Haveria de vir alguém muito maior do que Judá, muito maior que Judá. Mateus está lembrando, Judá reinou sobre seus irmãos, mas o Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, reina sobre as nações. Ele cumpre o seu reinado. O seu reino é glorioso, meus irmãos. Jesus é o rei, carrega o cetro muito maior do que o cetro de Judá. A linhagem de Jesus, meus irmãos, resiste também ao pecado. Mateus nos lembra ao dizer alguns nomes. Aí os irmãos podem olhar no texto, Mateus conta a história, lembra de histórias tenebrosas, como do Judá, Pérez e Tamar, a concepção de um filho proveniente de um abuso, Os irmãos lembram muito bem da história. O Senhor faz, meus irmãos, Mateus mostra que o Senhor faz dessa desgraça de um irmão abusando da própria irmã a sua graça. É através da desgraça que Deus nos dá a sua graça. Deus cumpre o seu propósito, apesar do pecado humano, apesar das nossas dificuldades de entender e de obedecer ao nosso Deus. Deus ainda assim cumpre o seu propósito nas nossas vidas. Depois, meus irmãos, nós temos Esrom, Irão, Arão, Eminadab, Nasson, Salmão, Raabe, que nós lembramos muito bem, Boaz, Ruth, que nós lembramos muito bem também, Obed, Jessé, e finalmente nós temos o rei Davi e Salomão. Mateus, meus irmãos, faz essa lista para mostrar a harmonia da profecia de Deus. Jesus pode ser reconhecido como o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Senhor de Davi. O apóstolo, meus irmãos, nos mostra para o seu público que não há o que se esconder da história de Jesus. Ela está muito bem exposta. Não há o que esconder da ancestralidade de Jesus. Ele de fato é o cumprimento das promessas. O seu sangue vem do sangue do rei Davi, da promessa de Deus feita ao rei Davi. O descendente de Davi se assentaria para sempre no trono. É isso que diz o texto lá de 2 Samuel. Raabe, meus irmãos, citada por Mateus, é uma estrangeira, nós lembramos muito bem, que se torna de alguma forma ancestral de Jesus também, e é lembrada pelo evangelista Mateus. Raabe casa com Salmão e passa também a pertencer à linhagem de Jesus. O seu nome, meus irmãos, o nome de Raabe, mais uma vez Mateus mostrando a graça de Deus em meio ao pecado humano. Em meio à distância dos povos, Deus se faz o rei de todos os povos. Jesus nasce para ser rei de todas as nações.
através de Raabe, meus irmãos, a graça de Deus se estende a outros povos, e não mais somente o povo de Israel. Não há mais uma nação somente escolhida por Deus, mas há um povo chamado por Deus. Há um povo que pertence ao nosso Senhor através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus nos alcança, nós, gentios e distantes de Deus. Ruth também é incluída, meus irmãos, apontando a mesma realidade. Uma estrangeira, uma viúva. Ruth se torna mãe de Obed, diz o texto, avô de Davi. Meus irmãos, a redenção dada por meio de Jesus não pertence somente aos judeus, mas é para todo aquele que através do Espírito Santo de Deus é chamado e reconhece esse chamado, ouve esse chamado, atende esse chamado. Independente, meus irmãos, da nação que nós pertencemos, Deus nos chama para ser povo dele, através do sangue de Jesus. Independente do nosso status social, independente de onde nós nos encontramos, há uma voz, meus irmãos, que ecoa nos ouvidos do Filho de Deus, dos filhos de Deus, daqueles que pertencem ao Senhor. Há uma voz que nos lembra qual é o nosso Rei. Qual é o nosso Rei, meus irmãos? Jesus Cristo é o nosso Rei. O trabalho de Mateus, meus irmãos, ao apresentar então essa genealogia, a genealogia de Jesus, não é apenas uma lista de nomes, como nós percebemos, mas sim uma constatação de que Jesus cumpriu o propósito de Deus, de que Jesus é herdeiro legítimo da promessa de Deus. Aponta para um Deus que faz promessas ao seu povo e as cumpre. Jesus é o grande destaque, meus irmãos, dessa história, desses nomes. Todos eles apontam para Jesus. Todos os milagres, todas as desgraças apontam para o nascimento daquele que haveria de curar o seu povo, daquele que haveria de redimir o seu povo. Todos esses nomes apontam para Jesus, meus irmãos. Jesus é o nosso Messias. Jesus é o escolhido de Deus. É o nosso Deus conosco, como nós dizemos no nosso tema. E nós podemos olhar para a história dele, nós podemos olhar para a sua ancestralidade e perceber que o penoso trabalho de Deus aponta para a glória do seu Filho. Nós não esperamos, meus irmãos, um Messias como judeus. Nós temos em Jesus o nosso Salvador. Nós encontramos em Jesus a nossa esperança. Assim, meus irmãos, como Abraão creu na promessa de Deus, mesmo diante da impossibilidade de ter um filho, nós somos chamados também a confiar nas promessas divinas. Mesmo quando elas parecem improváveis, impossíveis de acontecer, imagináveis aos nossos olhos, o Deus que nos faz promessas as cumpre. Nós podemos olhar para a história de Jesus, para o plano redentivo de Deus e enxergar todas essas coisas. Nós precisamos manter a nossa fé intacta, meus irmãos, na pessoa de Jesus. A genealogia de Jesus, meus irmãos, nos leva a um pensamento missional também. Porque ela inclui povos que não pertencem a Israel, todas as nações. Em todas as nações é o que diz a palavra do Senhor. Há escolhidos de Deus, mas como crerão, meus irmãos, se não há quem pregue? Somos chamados por Deus para pregar esse evangelho, para anunciar essa verdade do Senhor. Somos chamados por Deus, meus irmãos, para todas essas verdades que o texto nos mostra. Mas o texto também nos mostra que Deus trabalha da glória e até mesmo na desgraça. É o que nós podemos ver no verso 6 até o verso 11. No exame minucioso da genealogia de Jesus, meus irmãos, nós encontramos uma tapeçaria
né, um tapete. Os irmãos lembram a imagem do tapete por trás? Por frente é tudo uma beleza o desenho, mas por trás é um monte de fio, um monte de coisa que às vezes nós nem conseguimos deduzir ou entender aquele desenho que está na frente. Nós olhamos para a história de Jesus e muitas vezes nós encontramos essa tapeçaria, esse trabalho que é difícil muitas vezes da gente entender. Mas o Senhor assim produz, assim faz, assim usa o seu povo. A história não é simples, meus irmãos, não é simplesmente uma narrativa linear, mas é uma teia embolada, misturada de triunfo, do triunfo desse Deus verdadeiro. Essa teia demonstra essa necessidade de Jesus. Diante do pecado do homem, que tenta de alguma forma interromper o plano de Deus se mantém intacto. Ainda que não possamos entender por um breve momento, Jesus vem resgatar o seu povo. É isso que Mateus nos ensina. O texto nos conduz, meus irmãos, através de uma galeria de reis, como nós percebemos, onde cada nome é um capítulo dessa saga tumultuada, dessa história da redenção. Nós começamos com Salomão, um reinado glorioso, que é manchado por tantas esposas, por escolher esposas estrangeiras e idólatras que desejam se afastar do Deus de Israel, o Deus verdadeiro. A grandiosidade do templo de Salomão cede lugar a uma sombra de apostasia. Ele se afasta, mesmo sendo um homem tão sábio, se afasta do seu Deus. Isso ressoa nos nossos ouvidos como um aviso solene de que até o mais alto cedro, aquelas pessoas que têm em si uma liderança, um trono, podem tropeçar, mas há alguém, meus irmãos, que está sentado no seu trono de glória, que jamais tropeçou, que cumpriu perfeitamente o plano de Deus, derrotando o pecado, derrotando o império das trevas, resistiu a esse mundo mau. Jesus resiste, diferente de Salomão, diferente de Roboão, diferente de Abias, Azar e Josafá, reis do trono de Israel. Jesus não faz como eles, resiste ao pecado. Lá no deserto ele resiste ao próprio diabo, tentando fazer com que ele caísse e se dobrasse diante de si. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Rei real, resiste. É em meio, meus irmãos, a essa montanha-russa de virtudes e vícios que encontramos a nossa essência como humanos. Essa luta perpétua entre a luz, entre as trevas, entre o pecado e a remissão. A genealogia de Jesus, meus irmãos, não é uma mera lista de antepassados, é o espelho que reflete a jornada tumultuada da humanidade, diante do plano da redenção de Deus. Mesmo em nosso meio, mesmo em meio ao mundo mau, mesmo em meio ao pecado, o plano de Deus resiste em Cristo Jesus, resiste a todo esse mal. Assim, meus irmãos, quando contemplamos a genealogia de Jesus, não vemos apenas essa lista de nomes, mas nós vemos a misericórdia divina agindo na redenção do seu povo. Da glória, meus irmãos, à desgraça, da queda à redenção. Cada passo que Mateus nos leva a dar aqui na história de Jesus é um lembrete do poder de Deus agindo apesar de nós. Diante dessa realidade, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações. Assim como a genealogia de Jesus revela essa mistura de glória e desgraça que podemos ver, mostrando a humanidade imperfeita e Deus a envolvendo no seu plano perfeito, nós devemos também encarar a nossa própria herança espiritual com muita humildade,
compreendendo que apesar de nós, Deus nos usa para o seu plano de redenção. Não importa, meus irmãos, quem nós sejamos, como nós temos agido, Deus nos chama para si. Deus nos chama à contrição, à confissão, através do seu Filho, Jesus Cristo. A genealogia de Jesus, meus irmãos, aponta para a necessidade universal da salvação e a suficiência da graça que só pode ser encontrada em Jesus. Não há um justo sequer, não há um homem sequer que possa cumprir o plano de Deus. Só há Jesus, só Ele que pode cumprir. Ele é, meus irmãos, o cumprimento de todas as promessas. Ele é, meus irmãos, a esperança para toda a humanidade. Independente da origem das pessoas, independente de onde nós nos encontramos nesse momento, nós podemos olhar para o céu e encontrar esperança em Jesus Cristo. Nós devemos a todo tempo, valorizar a ação de Jesus, aquele que se esvaziou da sua glória para morrer em nosso lugar. Em último lugar, meus irmãos, nós podemos observar Deus mais uma vez agindo no seu povo, do exílio até a redenção do seu povo. Nos últimos versos, verso 12 ao verso 16, Mateus também não deixa passar, meus irmãos, nenhum período difícil, assim como ele não deixa passar nenhum pecado da família de Jesus. Ele não deixa esquecer nenhum momento difícil para o povo de Deus. Ele lembra do exílio, aqui nesses versículos. A história de Zorobabel e José, narrada então na genealogia de Jesus, é um testemunho vivo, mais uma vez um testemunho vivo da soberania de Deus, da providência divina ao longo do tempo, ao longo das eras. Ambos, meus irmãos, os homens foram instrumentos da mão de Deus no meio do seu povo para cumprir os seus propósitos redentores, mesmo num período difícil como o do exílio, mesmo em meio à adversidade. Deus escolhe homens, pecadores, para cumprir o seu plano, para preservar o seu plano. Durante o exílio babilônico, meus irmãos, Zorobabel, lá em Esdras, capítulo 3, verso 2, também em Ageu, capítulo 1, emergiu como uma figura proeminente, designado como governador para liderar o povo hebreu de volta para sua terra natal, a terra que mana leite e mel. Sobre essa liderança, então, e com a direção de Deus, o povo reconstrói um altar de holocausto e lançou os fundamentos, então, do templo ao Senhor. Lembra que o templo sempre foi uma necessidade, era preciso de um lugar para adorar ao Senhor, e Deus escolhe, então, no meio daquela dor, no meio daquela luta, homens que poderiam reconstruir o lugar de habitação de Deus. Enfrentaram oposição, meus irmãos, eles enfrentaram desafios, mas permaneceram firmes no propósito de Deus, na missão dada por Deus a cada um deles. Encorajados pela profecia messiânica de Ageu, nós podemos lembrar, de Zacarias também. Haveria de vir alguém que simbolizava, não apenas simbolizava a presença de Deus, mas que era o próprio Deus no meio do seu povo. A jornada, meus irmãos, de Zorobabel simboliza então a preparação histórica e também tipológica do Messias, enquanto o seu papel como governador reflete a maneira como Deus usa até mesmo as autoridades estrangeiras para cumprir os seus propósitos soberanos. Também o retorno à terra prometida, guiada então pela mão divina, foi essencial para que a linhagem de José e Maria fosse preservada diante do povo que subjugava o povo de Deus e pudesse então cumprir as promessas de Deus relacionadas ao nascimento de Jesus, agora geograficamente bem estabelecida em Belém e também em Judeia. José, meus irmãos, um homem de excelência, um homem de muitas qualidades, nós podemos lembrar, um homem que tinha a sua confiança realmente em Deus, esse homem escolhido
para desempenhar um papel então crucial na vida de Jesus. Embora, meus irmãos, ele fosse marido de Maria, José não teve nenhuma participação física na concepção de Jesus, nós sabemos muito bem. Não há a relação entre homem e mulher para que Jesus nascesse. Jesus nasce, como eu falei no início do sermão, assim como Isaac, de maneira miraculosa, mas não especificamente como Isaac, na relação de um homem e uma mulher. Sua paternidade, a paternidade de José, meus irmãos, é estabelecida legalmente. Ele é legalmente pai de Jesus, perdão. E isso garante que Jesus faz parte dessa linhagem real de Davi. Naquela época, isso era muito importante, ter um pai legítimo, um documento que mostrasse que realmente aquela era a linhagem de Jesus. Jesus, portanto, é herdeiro de Davi através do seu pai José, é o que nós encontramos. Um comentarista bíblico chamado William Hendricks, ele nos chama a atenção para essa parte do texto, para uma pausa abrupta que nós encontramos, os irmãos podem observar aí, a expressão gerou, ela para aqui, ela tem uma pausa aqui quando vai falar, vai tratar de José e de Jesus. O que aponta para o fato de não ter tido na concepção de Jesus nenhuma relação sexual, nenhum ato sexual foi feito por José e Maria para que Jesus nascesse. Pelo contrário, Jesus nasce de maneira miraculosa. Jesus é divino, porque vem do próprio Deus para sua mãe. Ele é divino, porque ele é gerado divinamente por Deus. José, meus irmãos, era o pai legal de Jesus, porque ele adotou Jesus legalmente. Algo que era, como eu disse, fundamental para que pudesse ser estabelecido esses laços familiares de Jesus. A inclusão de Zorobabel, meus irmãos, e José na genealogia de Jesus destaca mais uma vez a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas ao longo de gerações. Em meio às lutas, às perseguições, às mudanças de domínios políticos diante do povo de Israel, a linhagem messiânica, Jesus é preservado, preparando, de todas as formas, de todos os caminhos, para o nascimento daquele que haveria de salvar a todos nós. Assim como Zorobabel, meus irmãos, e José confiaram nessa providência de Deus, no agir de Deus, na soberania de Deus, e obedeceram ao Senhor, mesmo diante de coisas que poderiam machucá-los, como assumir um filho que aparentemente não era seu. Eles resolveram obedecer ao Senhor, para que o plano de Deus pudesse ser cumprido na salvação da humanidade. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que a plenitude das promessas de Deus são sempre cumpridas. Nós podemos ver na história de Jesus o cumprimento de todas as suas promessas, de todas as promessas de Deus. Mateus finaliza a genealogia de Jesus, fazendo uma explicação. Você pode olhar comigo o verso 17. Esse versículo serve como um ponto culminante, destacando mais uma vez a soberania, a fidelidade de Deus ao longo da história do homem, ao longo da história da redenção. A tríade, meus irmãos, de 14 gerações, cuidadosamente delineada por Mateus, não é apenas uma sequência genealógica, não é apenas uma árvore genealógica, mas sim um testemunho vivo do que o Deus que nós servimos promete e cumpre. O Deus que nós servimos, meus irmãos, promete e cumpre. Cada geração, desde Abraão até Cristo, meus irmãos, é uma parte desse grandioso plano de Deus, dos desígnios de Deus para a salvação da humanidade. Nós podemos concluir que todas as gerações, todas as histórias de maneiras individuais e todos os eventos que conduziram o povo de Deus apontam para um único fim: Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Ele é, meus irmãos, o cumprimento máximo e perfeito das promessas de Deus. O Messias esperado no Antigo Testamento, desde do início da humanidade, da queda de Adão. Em Cristo, meus irmãos, nós vemos a plenitude dessas promessas de Deus e todas elas sendo realizadas, sendo cumpridas na sua pessoa. Ele é o descendente de Abraão, meus irmãos, no qual nós podemos confiar. Nós podemos confiar. A tríade, meus irmãos, de 14 gerações, revela não apenas a continuidade histórica, mas também uma continuidade desse plano redentor de Deus até se cumprir em Jesus. Cada geração, meus irmãos, com suas lutas, com seus triunfos, com suas falhas, é parte desse plano da salvação, desse drama da humanidade. Tudo isso tem um único objetivo: a encarnação do Cordeiro de Deus, de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Ao contemplarmos, meus irmãos, essa tríade, essas gerações ditas por Mateus, somos levados a reconhecer a grandiosidade de Deus. O nosso Deus não foi pego de surpresa com a queda, mas desde a eternidade, Ele tem um plano muito bem estabelecido para nos redimir. Ele escolheu um povo para cumprir o seu plano, mas esse plano não se dá apenas para esse povo, mas se estende a todas as nações, se estende a todos nós. Nós podemos olhar para a genealogia de Jesus e encontrar um Deus que promete e cumpre. Um Deus que está pronto para nos redimir, meus irmãos. Nós podemos nos curvar diante dEle. Nós podemos reconhecer a sua fidelidade, a sua grandeza, o seu poder, a sua misericórdia e também a sua graça. Graças a Deus, meus irmãos, nós podemos encontrar em Jesus Cristo o nosso Salvador, o herdeiro de Davi, o herdeiro de Abraão, o cumprimento das promessas de Abraão e de Davi. Fiquemos de pé, meus irmãos, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua promessa, que é cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá provas materiais, históricas, de que o seu plano é definitivamente real, verdadeiro, genuíno. Não há questionamentos, não há o que esconder na história de Jesus. Jesus é de fato o Deus esperado, o Emanuel. Jesus é o Deus conosco. Nos ensina como igreja a reconhecer isso, a reconhecer a dificuldade do plano do Senhor, a complexidade desse plano para nos salvar, o quanto nós somos necessitados do Senhor diante dessa realidade, o quanto foi preciso ser preservado ao longo da história do homem, para que possamos de fato ser redimidos pelo Senhor. Nos ajuda a entender essa história, nos ajuda a amar essa história, nos ajuda a perseguir essa história, a guardar essa história, a cumprir, Deus, essa história. Nos ajuda a levar o nome de Jesus Cristo a todas as nações. Que todos possam ouvir da nossa boca que Jesus Cristo é Deus, é Emanuel, é o cumprimento da sua promessa. Em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Cantemos o hino, mais perto quero estar.